Paz do Senhor. Vou fazer igual o Túlio, vocês estão aí, gente? Tá todo mundo aí? Glória a Deus. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Essa juventude bonita, animada, que o Senhor tem tocado, tem movido a cada dia, né? A gente, outro dia estava lá no monte, né, na vigília, vendo os jovens em peso e glorificando a Deus, né? Porque é assim que a gente vê as mudanças, vê o Senhor operar na nossa vida de maneira sobrenatural, como nós temos aprendido, né, na série que a gente tem trago aí. E hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para todos nós, né, que é uma família sobrenatural. E já fazendo o merchan aqui, gostaria de indicar para vocês um livro do Luciano Subirá, para variar um pouquinho, né, André? Chama O Propósito da Família. Muito bom, aconselho demais. Quem puder fazer essa leitura, vai ser de grande proveito na sua vida, não só para a sua família atual, mas para quem for formar uma família. É muito importante que nós entendamos a base cristã da família. Então, a gente precisa investir, a gente precisa aprender, a gente precisa ler, precisa buscar, né? E hoje nós vamos falar assim, um pouquinho, igual o Túlio falou, uma devocional é um tema muito profundo, é um tema muito extenso, e a gente quer trazer algo prático para a juventude, para a igreja, né? Então, a gente começa falando sobre a família, tentando entender o que é a família. O que significa família? Às vezes a gente fala muito sobre algumas coisas, sobre alguns temas, algumas palavras, e muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende o fundamento, a base, como que funciona, né? Família, né, o significado de família é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas, com ligações biológicas, legais ou afetivas, né? E eu lanço uma pergunta para a gente. A família, ela é composta só por pai, mãe e filhos? Porque a gente tem uma visão, né, até buscando algumas pregações, eu achei interessante que sempre que a gente vai falar de família, a gente associa o casamento. Mas a gente tem que trazer para a realidade, gente, do mundo de hoje, que muitas famílias não são tão comuns assim. Que tem um pai, que tem uma mãe, que tem os filhos, né? Então, te dar um exemplo. Se a gente tem um pai, tem uma mãe e tem os filhos, e o pai morre, a família deixa de existir? Se os pais se divorciam, a família deixa de existir? Pergunta difícil. Se uma pessoa solteira, ela vai adotar um filho, ela está formando uma família ou não? Então, são coisas que eu acho que a gente tem que pensar como igreja, quando a gente vai falar desse tipo de tema. Porque a gente cria alguns mitos na nossa cabeça, e acaba restringindo a nossa pregação, a nossa mensagem, a um certo nicho, a um certo grupo de pessoas, e exclui os outros. E a mensagem do Evangelho, ela é tudo, menos excludente. A mensagem do Evangelho, ela é inclusiva. Jesus veio para todos aqueles que creem. Então, nós temos que entender que, muitas vezes, a gente está restringindo o evangelho, o ensino, o aprendizado, a um grupinho de pessoas que é confortável para a gente. Enquanto isso, Deus está lá de cima falando, gente, o meu amor, ele é muito grande. Ele extrapola essa limitação humana que vocês costumam enxergar. Então, a gente precisa
chamar o amor de Deus para o contexto, nosso contexto, mas também para o contexto diferenciado, o contexto de outras pessoas, o contexto de outras vidas, o contexto de outras famílias, né? Dentro desse contexto, eu queria falar sobre também a família substituta, para explicar um pouco a questão da adoção. O que é família substituta? A família substituta é aquela nascida dos institutos jurídicos da guarda, da tutela e da adoção. Então, quando você adota uma criança, quando alguém adota uma criança, né, esse processo de adoção, ele está formando uma família substituta. No processo de adoção, esse processo é considerado como definitivo. No processo de guarda ou de tutela, ele é considerado como transitório. Então, muitas vezes, a pessoa ela entra no processo de adoção, ela consegue a guarda da criança, e esse processo é transitório, até que o processo seja concluído, e, de forma definitiva, ela passa a ser a responsável por aquela criança, seja o pai, seja a mãe, seja a família. Então, dentro desse contexto, a gente tem a formação da família substituta, juridicamente falando. Então, eu quero chamar a atenção para esse detalhe, porque nós já temos uma família diferente quando eu tenho, como eu disse, uma pessoa solteira que adota uma criança. Não tem nada que impede. E o carinho, o afeto, o amor, ele pode ser o mesmo que aquela criança vai receber, vai crescer, vai reproduzir. Mas o ensino nosso do Evangelho, ele tem que valer para essa família também. Eu não posso restringir aqui o Evangelho, o ensino, a uma família que tem um pai e a mãe, eu vou lá e ensino, o pai e a mãe, vai lá e ensina. Tá? E a criança que não tem pai? E a criança que não tem mãe? Né? E a esposa que não tem marido? E o marido que não tem esposa? Então, nós temos que abrir um pouco o leque, e o foco é esse hoje. Como a gente está falando para a juventude, eu vou tentar ao máximo não tentar falar para casais. Que a gente fica nessa tendência, né? Mas a gente está falando para a juventude. Então, por isso que eu estou querendo que a gente abra a nossa visão. Quero que a gente entenda que a família ela é importante para todos nós, independente de qual posição você esteja. Não precisa você ser um casal para você ser responsável pela família. E nós vamos ver isso aqui. Então, legal. Aí para não deixar no ar, vou colocar uma base. Tá? O casamento, ele é importante na família? Lógico, gente. Lógico. Quando a gente traz para dentro do contexto, né, da família, vamos dizer assim, de forma mais comum, o casamento é essencial. Então, a gente não vai pregar que vai formar família de qualquer jeito. Né? A gente está falando de casos excepcionais, mas a nossa base bíblica é a mesma. Tá? O casamento ele continua sendo importante dentro do casamento, ele continua sendo essencial dentro da família, o casamento continua sendo a nossa referência, a bênção do Senhor sobre o casamento continua a mesma, a gente não está mudando marco nenhum, a gente só está chamando a atenção para um foco diferente. E dentro desse foco que a gente vai analisar aqui, eu quero chamar a atenção para um outro conceito, que é o conceito de grupo social. Dentro de uma revista, né, da área da saúde, a gente tem um conceito da família falando o seguinte: a família constitui o primeiro, o mais fundante e o mais importante grupo social de toda pessoa, bem como o seu quadro de referência. Então, o grupo social, o que é? É uma reunião estável de 2 ou mais pessoas, né, e que são associadas por um tipo de interação. Pode ser essa interação mais forte ou uma interação mais fraca. Tá? Dentro dessa organização dessas pessoas, elas têm um interesse comum e elas compartilham valores, regras, objetivos. Então, o grupo social, dentro da sociologia, ele diz que eu tenho essas pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar. E a família é um grupo social, inclusive é o primeiro, é a referência do ser humano, é o quadro de referência. Ou seja, dentro do contexto de grupo social, a família é o primeiro que uma criança vai ter acesso.
Então, esse grupo social, ele tem que ter, de certa forma, bem claro quais são os objetivos, quais são os valores, quais são os princípios, qual é a referência para essa criança. Senão, esse grupo social não vai cumprir o seu papel. E como a família é o primeiro, ela vai servir de padrão para os outros. Então, a gente começa a entender que a família ela tem um papel importante na formação do ser humano. A criança, quando ela vem pequenininha, desde a Lídia até o Rafa, a Júlia, o Henrique, o Miguel, eles vão olhando para a família como um grupo social que eles fazem parte. Por que eles fazem parte desse grupo social? Porque eles se identificam com ele. Porque eles acreditam no que esse grupo social acredita. Porque eles acham que aquele grupo social é bom para eles. Porque eles crescem junto com esse grupo social. Olha que interessante. Então, a família, ela vai formando um indivíduo. Porque se essas crianças elas estão olhando para esse grupo social e entendendo que elas se identificam com ele, que elas fazem parte, elas aprendem, elas vão crescendo, amadurecendo, então elas estão sendo formadas dentro desse grupo social, dentro desses valores, dentro dessas regras, dessas normas, desses objetivos, e elas vão crescendo e sendo formadas e moldadas conforme esse grupo social. Então, o grupo social é importante ou não? O grupo social é importante. E o mais legal... Posso beber dessa água aqui? Não tem coronavírus, não. Então, dentro desse grupo social, o indivíduo ele vai ser desafiado, ele vai ser confrontado, ele vai entender os seus limites, ele vai entender o seu potencial. Então, olha para você ver o quanto que é importante esse contexto do grupo social. E ele vai ser instigado no mais profundo dos seus instintos humanos. Então, é quando ele vai sentir ira, é quando ele vai sentir raiva, é quando ele vai sentir alegria, euforia. E aí, aquele grupo social vai ajudá-lo a lidar com esses desafios. O grupo social vai virar para ele e falar assim, vamos devagar, ou então, vamos mais rápido. Porque esse grupo social está fazendo o quê? Formando esse indivíduo. E aí a gente entra num caso interessante, porque a gente vê muitas pessoas que são pessoas problemáticas. Será que o grupo social tem a ver com isso? A maioria das vezes tem, porque quem que formou aquela pessoa problemática? O grupo social ao qual ela faz parte. Geralmente, tem pesquisas que indicam isso, as pessoas problemáticas, a não ser as doentes, tá, gente? Tem doenças congênitas, mas pessoas problemáticas, desajustadas emocionalmente, por exemplo, elas são fruto de um grupo social, de uma família desajustada. Não é? Não é isso? Estou falando bobagem, não? Então, o que acontece? Quando a gente depara com esse cenário, a gente tem que procurar entender a fundo qual foi o convívio que formou esse indivíduo. O que gerou essa pessoa? Como que ela chegou nisso? Porque se você olha só a foto da pessoa naquele momento ali, você vai julgar que ela é uma pessoa problemática, que ela é uma pessoa que só causa problema, que ela é uma pessoa que está prejudicando o ambiente, que é uma pessoa desajustada, e ela pode desajustar o seu contexto. Mas quando você olha por trás, aí você tem um entendimento melhor. Espera aí, será que eu não consigo ajudar essa pessoa e tratar? Porque o que causou isso foi reflexo do quê? Do grupo social. Será que eu posso ser o grupo social dessa pessoa? E aí, o que acontece? A gente não tem, dentro do nosso contexto, esses casos perdidos da sociedade. Por quê? Porque o nosso Deus é especialista em casos impossíveis.
Então, quando a gente traz para o nosso contexto, para o ensino da palavra do Evangelho, você olha para essa pessoa de uma maneira diferente. Ela pode ter vindo de um grupo social desajustado, de uma família problemática, mas eu olho para essa pessoa e vejo que ela tem jeito. Eu não considero um caso perdido. Pode ser um caso problemático, pode dar trabalho, pode levar tempo para consertar o que quebraram. Mas eu vejo em Deus a solução para essa pessoa. Então, fica comigo aqui. Então, assim, o contexto de grupo social acho que está bem claro para a gente aqui, né? Ele forma um indivíduo porque a pessoa convive com esses valores, com essas regras, com esses objetivos, esses desafios. Agora, eu acho que a gente não precisa ficar discorrendo sobre o papel do indivíduo dentro do grupo social. Porque imagina o seguinte, se você faz parte de um grupo social, no caso a sua família, né, você vai ter um papel dentro desse grupo social, concorda? Cada um vai ter o seu papel. Se você tem um objetivo, vamos colocar, por exemplo, num time de futebol, qualquer esporte, precisa ser o futebol. Cada um tem o seu papel, no vôlei. Cada um tem o seu papel. Tem o momento que a gente precisa de defesa, tem um momento que você precisa de ataque, tem um momento que você precisa mudar a estratégia, tem momentos que o técnico vai ter que intervir, vai ter que ter substituição. E no grupo social a mesma coisa, cada um tem o seu papel. Então não precisa da gente ficar discorrendo aqui a importância do papel. Mas a gente precisa saber que nós temos que ter um papel. Por quê? Imagina no esporte, se uma pessoa for preguiçosa, isso vai refletir no time? Se uma pessoa for descomprometida, vai refletir no time? Então, imagina que se cada um tem um papel dentro do grupo social, eu preciso entender qual é o meu papel e eu preciso ser produtivo. Eu preciso caminhar junto com o time. Eu preciso caminhar junto com o meu grupo, né? Então, assim, é ignorância a gente achar que eu posso fazer as coisas do meu jeito, com os meus próprios objetivos, com a minha forma de pensar, e achar que o grupo vai ter sucesso. Porque o grupo social ele compartilha dos mesmos objetivos. Então, se você está num grupo e tem os seus próprios objetivos, e os seus objetivos não estão sendo compartilhados com o grupo, você pode estar prejudicando o grupo. Interessante, né? Então, assim, é interessante que eu preciso também entender o potencial do restante do grupo. Pode. Seu objetivo, o outro abriu mão de alguma coisa ou te ajudou em prol daquilo. Exatamente, Nayara. Para alcançar o nosso objetivo como grupo, o outro também está abrindo mão de alguma coisa, né? Então, assim, eu preciso entender o meu potencial e o potencial do outro, enquanto grupo, enquanto time. Eu não posso achar que eu tenho um potencial muito grande, então, por isso, o time vai sair vencedor. Eu tenho que entender que cada um tem um potencial. E aí, quando a gente faz a união desses potenciais, desenvolvemos esses potenciais, é o que o time vai ter sucesso. Né? E outra coisa, eu tenho que entender também que tem que haver um respeito com o time, com o grupo. Eu não posso achar que a minha opinião ela é mais válida do que a dos outros. A minha opinião pode ser a certa naquele momento? Pode, mas ela não vai ser sempre a certa. A minha opinião ela é legal naquele momento? Mas nem por isso o time é obrigado a aceitar. Então, eu tenho que sempre pensar no grupo social, eu tenho que sempre pensar no time, eu tenho que sempre pensar na família. No coletivo, Júlia, exatamente. Então, tem que haver esse respeito, tem que haver essa cumplicidade, sabe? Para que o time tenha sucesso, para que o grupo tenha sucesso, para que a família tenha sucesso, tem que haver essa fidelidade no grupo. E família é isso. A família é um grupo social onde a gente caminha para o mesmo lugar. Né? Aí a gente entra num outro ponto.
A organização religiosa de pessoas é uma família? A organização religiosa de pessoas é uma família? Não. A organização religiosa de pessoas é um grupo social. E qual que é a diferença? A família é considerada um grupo social primário. E a organização religiosa, a igreja, que seja, o templo, esse ajuntamento de pessoas é considerado um grupo social secundário. Então, existe uma diferença entre a família tradicionalmente falando e a organização religiosa. Por que a gente fala que tem essa diferença de primário e de secundário? Por quê? Dentro do contexto de grupo social secundário, você começa a perceber uma limitação da intimidade entre as pessoas. Então, dá um exemplo. Dentro da sua família, você possivelmente convive com as mesmas pessoas todo dia. Você vai escovar o dente, o fulano está lá, você tem que esperar, o fulano sai, aí você vai tomar banho, e o outro já está tomando banho, você vai pegar a roupa, o fulano usou, você vai pegar o carro, já foi para o trabalho. Então, assim, tem esse compartilhamento e essa intimidade muito próxima. Para não falar outras coisas, né, de intimidade aí, né, que acontece no seio do lar. Mas essa intimidade, essa proximidade, ela faz essa distinção, né? E dentro da organização religiosa, a gente parte para uma intimidade limitada. Por quê? Dentro de um contexto religioso comum, as pessoas vêm à igreja, participam do evento religioso e voltam para suas casas. Se cumprimentam, ora ou reza e vai para casa. Então, dentro desse contexto de grupo social, a gente considera que tem essa limitação de relacionamento, de intimidade. Agora, quando que a igreja se torna uma família? Porque a igreja, a organização religiosa das pessoas, pode se tornar uma família. E aí eu vou falar aqui, através de Efésios, capítulo 1, versículo 5, né? O Senhor diz assim, através da vida de Paulo: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Vou ler de novo. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, dentro dessas duas passagens, tem um esclarecimento muito interessante sobre a questão da igreja e de como fazer parte desse contexto citado aqui, que envolve Deus, Jesus e todos nós. Por quê? Em Efésios fala que nós somos o quê? Adotados. Nós somos adotados por Deus, né? E nós passamos a sermos filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo, através dele mesmo, através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, nós temos dois conceitos aqui: o sacrifício de Jesus e essa submissão a Deus. Porque se você é filho, você se submete. Você está submetido a essa autoridade, a essa responsabilidade, né? E a adoção não é diferente de um filho de sangue. Toda a responsabilidade que o pai de um filho de sangue tem, aquele pai de uma criança que foi adotada também tem. E Deus, ele tem o mesmo amor e a mesma responsabilidade para conosco que somos adotados por ele, né? E aí, nós temos que entender que, quando a gente está fazendo parte desse processo de adoção,
por Deus através de Jesus, nós estamos entrando onde? No que diz Efésios 2. Portanto, vocês, os não-judeus, nós no caso, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Então, olha que interessante. Quando nós passamos pelo processo de adoção em Deus, e nós só podemos fazer isso quando nós submetemos a João 1,12, né? Quando nós assumimos esse direito de sermos chamados filhos de Deus, e nós passamos, através de Efésios 2, a sermos o quê? Parte da família de Deus. Então, olha que interessante. Deus, ele envia Jesus, Jesus morreu por nós aceitamos o sacrifício dele pela fé, nós reconhecemos e nos submetemos a Deus, e, através de todo esse processo, nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus, parte da família de Deus. Ou seja, nós deixamos de ser apenas um grupo social secundário e passamos a ser família. Então, olha como é sério a gente entender o processo de Deus. Por quê? Muitas vezes é difícil a gente entender por que a igreja fala que a gente é família de Deus. Você é família de Deus por causa de alguns elementos bíblicos que te dá o direito de chamar isso aqui de família. E aí o mais interessante é que, dentro do grupo social, a igreja, né, a organização religiosa, ela é considerada de menor intimidade, né, por causa do relacionamento físico. Mas a família de Deus é uma família espiritual. E o que nos une, o que aumenta a nossa intimidade? O Espírito Santo. Então, quando você reconhece Jesus como seu Salvador, como seu representante, o sacrifício dele como sendo o seu sacrifício, e passa a ter o direito de dizer que você é filho de Deus, e você passa a pertencer à família de Deus, conforme Efésios 2, versículo 19, você entra para a família de Deus e você recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é que nos une e aumenta a nossa intimidade. Então, a nossa intimidade enquanto família de Deus não é intimidade de um viver na casa do outro. Apesar de que isso também é legal. De marcar um churrasco, ir na piscina dos irmãos. Mas a intimidade, através do Espírito Santo, é maior do que isso, porque existe uma ligação entre eu e você espiritual. Existe um relacionamento espiritual entre eu e você. Que quando você sofre, eu sofro. Quando você se alegra, eu me alegro. Quando você é abençoado, eu também sou. Quando você cai, eu estou aqui para te ajudar a levantar. Quando eu caio, você está aqui para me ajudar. Então, esse relacionamento, essa intimidade, ela é criada através de laços espirituais, por meio do Espírito Santo, a graça de Deus, por meio do sangue de Jesus. Olha como que tudo está ligado. Aí a gente deixa de ser um simples grupo social. A gente passa a ser uma família. Uma família de Deus. Então, vai pegando aí. E essa família, ela consegue viver o sobrenatural? Uma família, ela consegue viver o sobrenatural? É possível? Aí eu coloquei só para instigar, né? Quando você fala de família, primeira coisa que vai aparecer, quando você colocar família sobrenatural na internet, vai aparecer isso aí. Os Incríveis. Que é uma família que faz um monte de coisa sobrenatural, a família toda, olha que bonitinho, desde pequenininho até o maior. Mas não é esse sobrenatural que a gente está falando. Não é esses poderes, né? E a gente acha que, todo mundo entende as coisas. Eu me deparei esses dias para trás, a pessoa falando exatamente isso. Como que faz para a gente ter poder? Esse negócio de igreja, de Deus aí, ó, a gente fala muito de poder, né? Essa magia. Como é que faz para ter?
Né? Igual na Bíblia, né? O cara querendo comprar o poder lá de Paulo. Então, assim, às vezes é difícil de entender. Né? Quando você fala assim, ó, Deus vai te dar poder. Aí você, cara, eu vou voar. No mínimo, né? Ou então vou fazer as coisas levitar. Porque que raio de poder é esse? Então, assim, a gente tem que entender, gente, que o sobrenatural ele está além dessa perspectiva humana. Isso para a gente é o máximo. Eu te falo porque se você for num lugar, se você for no shopping e tiver um cara fazendo uma mágica daquelas violentas que você não consegue explicar, você fica doidão. Você fala, velho, não tem como. Não, faz de novo, deixa eu ver. Você vai ficar impressionado, porque o ser humano ele é atraído por essas coisas, pelo desafio, pelo oculto, pelo que você não consegue explicar. Mas o sobrenatural de Deus é um pouco diferente. Inclusive, como, né, a gente já citou antes, em outra oportunidade, 1 Coríntios 2,14, diz o seguinte, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o contexto espiritual é para a gente entender o que Deus quer fazer na nossa vida e vai mover se nós tivermos esse discernimento. Porque Deus ele trabalha na nossa vida o tempo todo. Deus não trabalha na sua vida só porque você quer. Ele trabalha o tempo todo. O fato de a gente estar vivo aqui, Deus está trabalhando em favor de nós. O fato de a gente não estar doente numa cama, Deus está trabalhando em favor de nós. O fato de a gente ter um sustento, os nossos filhos estarem saudáveis, Deus está trabalhando em nosso favor. O fato das portas dessa igreja estar abertas para levar o evangelho é o favor de Deus. Sabe? Agora, eu só vou entender essas coisas profundamente quando eu tiver o discernimento espiritual. Porque senão eu vou ficar tentando explicar humanamente o que não tem explicação. Como, por exemplo, alguém morrer na cruz por mim. Humanamente não tem explicação. Não tem como eu chegar para uma pessoa que não crê, que não tem fé, que não foi movida pelo Espírito Santo, e falar assim, o cara morreu lá, Zé. E foi por você. Fala, por mim foi não. Mas você conversa aí. Eu por mim, não foi não. Agora, quando você tem um discernimento espiritual, o Espírito Santo revela, ele tira a venda, ele abre os olhos, e o cara tem um discernimento. Cara, realmente, eu precisava, e ele morreu por mim. Então, assim, esse discernimento espiritual não é algo que você vai conquistar com a sabedoria humana. Porque, como dizem Coríntios aqui, para o mundo esse tipo de coisa é loucura. E aí, né, dentro desse contexto, dentro dos nossos grupos sociais, né, a gente percebe que o sobrenatural ele tem muito a ver com o indivíduo com Deus. Porque Coríntios está falando o quê? De discernimento espiritual. O discernimento, eu tenho que ter, você tem que ter, todos nós temos que ter. Mas isso é algo entre eu e Deus, entre você e Deus. E aí, esse relacionamento com Deus, esse meu entendimento das coisas espirituais, principalmente do sacrifício de Jesus pela minha vida, vai começar a produzir algumas coisas, vai começar a gerar alguns resultados, vai começar a gerar alguns frutos. Eu vou enxergar diferente porque eu tenho esse discernimento espiritual. Né? E aí, esse discernimento espiritual, né, ele vai me mover em direção a uma vida diferente. Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida com Deus, que ela entendeu o sacrifício de Jesus, que ela reconhece pela fé, né, que Deus, é o Pai. Ela se submete como filho, como a gente viu aqui. Quando essa pessoa ela tem um relacionamento com Deus, ela não é desestabilizada. Ela não ela não perde a fé. Ela não morre espiritualmente.
porque ela está ligada a Deus, né? E aí, para a gente entender isso, 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, quando a gente está ligado a Deus, por meio do Espírito Santo, e ligado uns aos outros também, a gente vai chegar nisso, a gente vai passar por dificuldade? Vai. A gente vai passar por decepções? Vai passar por lutas? Vamos, todos nós. Mas essas coisas não vão nos destruir. Não vão nos desestabilizar. Nós vamos continuar firmes. Você pode ficar entristecido, você pode ficar magoado, você pode ficar irado, mas ainda assim você não vai se sentir abandonado. Porque você está ligado a Deus, você tem um relacionamento com Ele. É isso que te sustenta, né? E aí a gente entra dentro do grupo social que a gente queria falar, que é a família. Dentro da família, o que a gente considera como uma família abençoada? O que é para você uma família abençoada? Para você chegar e falar, não, minha família é abençoada, velho. Você não tem noção. Lá em casa, não, tem que tirar o chapéu lá, porque o pessoal é de Deus, pessoal, né? Como que a gente tem essa referência? São pais que são referência para você, que são respeitosos, né? Que não se agridem, que sabem conversar, que sabem enfrentar desafios. As contas tudo paga, tudo em dia, dinheiro na conta. Os filhos, longe das drogas, longe do crime. O que é? O que é considerar uma família abençoada? É uma família que você consegue ver Deus, a presença de Deus? Então, a gente precisa entender primeiro, quais são os nossos parâmetros? Porque se você não tiver os parâmetros, qualquer coisa vai servir. Nós precisamos ter parâmetro para a gente comparar, para a gente saber onde nós estamos, né? E um parâmetro muito importante para a gente entender se a nossa família está movendo o sobrenatural é a espiritualidade. Então, não tem como a gente discernir a nossa família se não for espiritualmente falando. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, eu preciso entender que se eu preciso, ou se eu quero, ou se eu vejo a minha família movendo no sobrenatural, uma família abençoada, uma família que faz a diferença, uma família que me ajuda, uma família que sustenta, uma família que cuida, uma família que gera amor, uma família que leva a mensagem de Deus, essa família, ela tem que mover no sobrenatural através de uma espiritualidade diferenciada. Não adianta eu querer me enganar achando que por o meu esforço de pregar o evangelho para todo mundo, ou pregar o evangelho para todos os meus vizinhos, aí a minha família vai ser abençoada. Os caras vão ver que aqui a gente entende da palavra, aqui a gente fala de Deus, e aí vai ser pauleira, velho. Todo mundo, Deus abençoar. É assim que funciona? Não. Porque você falar do que você não vive, não faz diferença nenhuma no evangelho. E naquela ânsia de fazer, a gente faz e não vive. Aí não adianta. Porque aí você está pegando semente e está lançando em terra que não vai frutificar. Porque as pessoas têm que olhar para você e enxergar Jesus. Ela precisa olhar para a sua família e ver que a sua família tem Jesus. Porque só falar de Jesus não adianta. Falar de Jesus tem muita gente falando por aí. Bem mais que nós. Você ligar a televisão nos canais de religiosos, eles falam de Jesus o tempo inteiro. E tem milhões de pessoas assistindo. Se isso resolvesse, o mundo já estaria salvo já, né? O mundo seria um lugar ótimo de se viver.
A gente tem que entender que a gente precisa falar de Jesus? Precisa. Mas a gente precisa falar de um Jesus que vive em nós. A gente precisa falar de um Jesus que existe dentro da nossa casa. A gente precisa falar de um Jesus que transformou a minha vida. A gente precisa falar de um Jesus que mudou a minha família. Aí sim, esse Jesus vai mover na vida das pessoas. Como diz o apóstolo Paulo, eu vos dou assim como eu recebi, Então, eu tenho que entregar às pessoas algo que eu recebi de Deus. Não tem como eu gerar vida se eu não tenho vida. Eu tenho a vida de Deus, não é nada. Eu tenho a vida. Você tem que ter a vida de Deus. A sua família vai gerar vida quando ela tiver vida. E aí, onde que a espiritualidade se desenvolve? A espiritualidade se desenvolve lá no quartinho de oração. A espiritualidade se desenvolve na mesa de jantar. Se desenvolve na televisão ligada na pregação do pastor Lucinho. A espiritualidade se desenvolve num suco gostoso. A espiritualidade ela se desenvolve dentro de nós, gente. Nós somos templo do Espírito. Nós, cada um de nós. Então você precisa entender que Deus ele vai trabalhar em você. Em mim. Porque trabalhando em nós, vai haver diferença no time. Porque nós somos o time. Não é a casa bonita que é o time. Não é o carro do ano top que é o time. Não é um emprego ou a empresa, bem administrada que é o time. O time somos nós. Nós somos a família, independente de onde esteja. Então, essa espiritualidade ela tem que ser desenvolvida dentro de nós. E como que isso acontece? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí, olha que legal, porque o autor de Hebreus, ele fala de paz e de santificação no mesmo texto. Ou seja, como que nós vamos ter paz no nosso time? Quando houver santificação. Como que nós vamos ter paz na nossa casa, no nosso lar, na nossa família? Quando houver santificação. Quando houver mudança. Quando houver tratamento. Quando houver arrependimento. Então, os nossos relacionamentos, eles estão ligados, dentro do contexto da família sobrenatural, ao processo de santificação que Deus quer mover em nós. Não basta, como existe um mito, de que eu preciso que minha família aceite Jesus. Eles aceitando Jesus, acabou, não precisa mais nada. Resolveu. É um passe de mágica, assim, aceitou Jesus, acabou. Pá, resolveu. É mito, cara. Sabe por quê? A nossa salvação, ela é um processo. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, mas existe a santificação. Existe o processo de santificação. Jesus não quer que nós apenas usemos o nome dele como um amuleto. Ou como uma autorização para entrar no céu. Aqui, aceitei Jesus, então beleza, esquece tudo que eu fiz para trás aqui, não tem valor, mas eu estou carimbado aqui, posso entrar, tá beleza? Passaporte. Usar o nome de Jesus como se fosse um passaporte. Não é. Por quê? Ter Jesus e ter o Espírito Santo necessariamente envolve uma mudança, uma santificação. Então nós devemos entender que Jesus, ele vai entrar na sua vida e ele vai mudar a sua espiritualidade.
Eu não posso me apoiar, né, numa mensagem fácil, numa mensagem irresponsável, de que eu não preciso fazer nada. Porque dentro do grupo social, cada um tem um papel. Você tem seu papel. Você não pode se eximir da sua responsabilidade. Olha que legal, não falei de casamento até agora. Então, nós temos um papel. E Jesus, ele quer mudar essa espiritualidade. Né? Então, se o seu lar, ele não está desfrutando do sobrenatural, eu preciso me incomodar. Você precisa se incomodar. Você precisa buscar o motivo disso. Você precisa se mover em direção a Jesus e falar, Jesus, me ajuda. Por quê? A espiritualidade, ela está ligada à família sobrenatural. A uma família que move no sobrenatural. Agora, como que você vai desenvolver essa espiritualidade? Primeiro é tomando consciência. Você se identifica com o grupo? Você está no grupo certo? Jesus te plantou no grupo certo, na família certa? Ou você acha que você está na família errada? Se você se identifica com o grupo, se você já chegou à conclusão que você está na família certa, ame essa família, a ponto de se importar por ela, se importar com ela, perdão. E se importando com ela, você vai buscar o quê? Com que ela seja diferente, com que ela seja abençoada, com que ela mova no sobrenatural. E você pode começar fazendo isso de forma muito fácil. Modo de falar. Como, por exemplo, pedindo perdão. Não, Felipe, mas o que tem a ver perdão com espiritualidade? Tem tudo a ver. Para começar, o evangelho começa com arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, nós precisamos entender que dentro do nosso grupo social, dentro da nossa família, tem coisas que vão precisar ser consertadas. E o que depender de você, você precisa ser o primeiro. Para que a sua espiritualidade mude, você precisa consertar o que está quebrado. Então, seja o primeiro a se apresentar. Ó, eu quero pedir perdão. Não é fácil. Eu falo de experiência própria, que eu tive que fazer isso esses dias. Não é fácil, mas é libertador. Porque Deus te mostra que você está livre daquilo ali. Ele te mostra claramente, você está livre disso. Isso não te prende mais, o reino espiritual está quebrado. Se o diabo queria usar isso para atrapalhar a sua vida, para destruir a sua família, está quebrado. Então você se move na direção que Deus quer e você começa a trabalhar a sua espiritualidade e isso influencia a sua família. Onde você está, onde você está plantado. Perdoe, porque não é só pedir perdão. Tem gente que tem facilidade para pedir perdão, mas para perdoar, não. Perdoar? Mas de jeito nenhum. Meu pai? Meu irmão, aquele petista, bolsonarista, centrão, fanático, né, extremista, de jeito nenhum. Cruzeirense, atleticano, americano é tudo bonzinho. O Daniel está aí para não deixar mentir. De jeito nenhum, perdão nunca. Quebra isso, cara. Quebra isso. Não deixa isso ser impedimento para a sua espiritualidade mover no sobrenatural, não. Estude a palavra. Quanto tempo nós temos investido no estudo da palavra de Deus? Não estou falando para você ficar 24 horas lendo a Bíblia, não, filhão. É entender que você tem que ter um mínimo de aprendizado da palavra de Deus. Não é para ficar 24 horas. De jeito nenhum. Orar. Oração. A gente fala assim, parece que a gente ora o tempo todo. Não é. Mas
Sabe quando você fica muito tempo sem falar com aquele amigo que você gosta, você sente falta? Não, precisamos falar com fulano, velho. Fulano viajou. Não, precisamos falar. Quando ele chegar, nós vamos trocar uma ideia. Tem que ser assim com Deus, cara. Quando você não está orando, não tem que ninguém te falar, você tem que sentir falta. É você que tem que sentir falta, né? A gente que tem que ficar aqui no púlpito falando, pedindo, pelo amor de Deus, para você orar, não. É você que tem que sentir falta. O amigo é seu. E se você não é amigo de Deus, tem alguma coisa errada. Sinto em te informar. Aí nem adianta falar, né? Nós temos que ser amigo de Deus. Dica, hashtag fica a dica. Seja amigo de Deus. Não queira ser inimigo dele. Ouça louvores. Tá? A gente ouve de tudo, cara. Tudo quanto é bobagem. E não estou condenando, não. Pode ouvir o que você quiser, assistir o que você quiser. Mas qual é o percentual que você está investindo em nutrir a sua vida espiritual? Em se alimentar espiritualmente daquilo que edifica? Porque o que não edifica já é normal. Você já vai ouvir, sem querer. Eu estava no supermercado esse dia fazendo compra, e estava tocando um negócio que eu fiquei absurdado. Uma música que fala palavrão, mas assim, acho que o pessoal do supermercado não precisa ser crente, não. Os pessoal estavam assim, não é possível. É um sertanejo do palavrão. Então, assim, isso você já ouve. E essas pragas ficam na cabeça da gente ainda. Né? Então, assim, você tem que nutrir o seu espírito com um mínimo para que a sua espiritualidade desenvolva. O mínimo. Coloca lá no Bluetooth, lá do celular, no fone, no carro, sei lá, no computador, onde é que você estiver, está fazendo lá, estudando lá para a prova, fazendo trabalho, o cara coloca baixinho lá a música, lá o louvor, coloca em inglês, se você gostar do inglês, coloca em espanhol, se gostar do espanhol, mas ouve algo que vai te edificar. Porque o que não edifica, o mundo está cheio. Para de encher a sua mente com porcaria. Sabe? O BBB está aí para ajudar, para caramba. Estou até comentando hoje, o BBB você não precisa assistir. Qualquer lugar que você for, qualquer lugar que você abrir da internet, vai estar falando. Você vai estar por dentro até sem quiser. Se você não quiser, você vai estar por dentro. A Conká lá, eu nunca assisti, mas tem uma mulher lá, não tem? Que causou confusão. Então, assim, o negócio já está explanado para tudo quanto é lugar que você olhar, já tá lá. Então, evita um pouco, diminui um pouco. Né? Tenta diminuir um pouco. Por quê? Você acha que a sua espiritualidade vai desenvolver se você mover só nessas coisas? Não vai. Não vai, você vai estar caminhando na direção oposta. Respeite as pessoas, sabe? Parece absurdo a gente falar isso aqui, mas nós somos seres humanos, gente, nós somos falhos. Nós precisamos ouvir certas coisas. Respeite as pessoas. Respeite os seus pais. Respeite o seu namorado, sua namorada. Respeite seu professor, sua professora. Respeite os seus líderes. Respeite as pessoas idosas. Sabe por quê? Você está ministrando no reino espiritual honra a quem honra. E isso gera a bênção de Deus. Sabe? Então, vamos ser inteligentes. Não fica brigando com os princípios, não fica lutando contra isso, não. Aí a sua espiritualidade, você vai perceber que vai começar a mudar um pouquinho. Se Deus quiser, ela vai mudar um pouquinho. Aí o que você vai fazer? Aí você caminha em direção à sua família. Porque você já está fortalecido, você já entendeu que precisa de mudança, Deus está trabalhando em você, agora você caminha em direção ao próximo. Como que você vai fazer isso? Faça um propósito de oração com a sua família. Chama a quem você tem mais intimidade, seu irmão, sua irmã, ou sua mãe, ou seu pai, né, ou o cônjuge, o namorado, que seja. Vamos fazer um propósito de oração? Por quê? Não, para a gente crescer em Deus. Não, está precisando de alguma coisa? Passar na faculdade, comprar um carro, comprar casa? Não, é para a gente desenvolver nossa espiritualidade. Cara, você quer ver Deus ficar feliz com você, é você se preocupar em crescer na sua espiritualidade com Ele. Sem esse jogo de interesse que a gente sempre tem. Sempre querendo alguma coisa em troca. Só procurar Deus quando quer alguma coisa em troca. É ruim, não é? Quando a pessoa te procura só quando quer alguma coisa. Só quando quer nadar na piscina, não é ruim, André? Entendeu? É ruim, velho. É ruim, cara. Só procura.
quando tem churrasco, entendeu? Deus vai ficar muito feliz quando você procurar Ele com um coração sincero, falando, Deus, estou aqui para te buscar. Estou aqui porque eu quero mais de você, eu quero te conhecer. Eu quero saber o que você pensa a meu respeito. Olha que legal. Então, caminhe em direção a Deus, mas não caminhe sozinho, caminhe com o seu grupo social. Faça um propósito, sabe, de conversar mais com a sua família sobre isso. Gerar essa espiritualidade dentro do seu lar. Ler a Bíblia juntos. Porque, às vezes, ler a Bíblia é difícil? É. Mas, às vezes, junto é mais fácil. O que você não entender, o outro, cara, o que você acha disso aqui? Eu li esse negócio aqui, entendi muito bem, não. Não, então vamos procurar saber, vamos ler de novo. Ah, isso aqui, vamos procurar um estudo, será que tem um estudo falando sobre isso? Vamos procurar um estudo. Ou alguém que pode ajudar a gente? Proponha uma reunião familiar para falar de Deus. Para falar com seus pais, falar com o cônjuge, com a pessoa do lado, falar assim, eu quero falar do que eu tenho vivido com Deus. Eu não tenho vivido nada. Então, me ajuda? Ou então, assim, eu vivi isso, isso e isso com Deus. O que você acha? Ou então, eu estou com essa e essa dificuldade. Me ajuda? Vamos orar junto? Ou então, assim, eu não quero falar nada. Mas ora por mim. Vamos orar aqui, para Deus mover, para Deus... Mas você está junto com o grupo social. Você não está caminhando sozinho. O objetivo é o mesmo. O objetivo do grupo social é o mesmo. Propõe da sua família levar a palavra para outra pessoa, para outra família. Isso também ajuda a desenvolver a espiritualidade. Chama alguém para sua casa para comer alguma coisa e fala, a reunião vai ser diferente hoje. Hoje nós vamos ter a reunião aqui, mas nós vamos ficar ouvindo um louvor aqui. Pode ser? Nós vamos ficar ouvindo um louvor aqui. Aí quando você assustar, a pessoa já está cantando, já está subiando. Põe aquela que todo mundo sabe. Entra na minha casa, para facilitar. Ou então, assim, nós vamos reunir, aí depois do almoço nós vamos assistir uma pregação aqui do... Vocês estão me provocando. Do Lucinho, gente, do Lucinho. Então, assim, você vai fazer com que as portas da sua família estejam abertas para uma espiritualidade diferente. E são coisas práticas. Eu não vou falar que é fácil, porque cada um tem a sua dificuldade. Tem família que não conversa. Tem família que não se dá bem. Mas, lembra que eu falei? A espiritualidade desenvolve onde? Dentro de você. Então, tem que começar em você. Não fica olhando o outro, não. Ah, mas meu pai é assim. Ah, mas meu filho é assado. Ah, mas lá em casa é desse jeito. Não preocupa com o outro. Deus quer agir através da sua vida. Ele vai agir através da sua vida. Você vai ser o canal que Deus vai trabalhar para que a sua família mova no sobrenatural. Para que a sua família tenha discernimento espiritual. Porque você é parte desse grupo social. Deus te plantou nele. E para finalizar, palavras do Luciano Subirá, mas que está em Eclesiastes 7. Parece simplista a gente falar assim. Mas o agir de Deus é simples. O resultado é que é extraordinário. E isso está em Eclesiastes 7. Tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. É a gente que põe empecilho, gente. É eu que falo assim, será que vai dar certo? Será que esse negócio vai funcionar? Ah, sei não, esse trem está muito esquisito. Será que sou eu mesmo? Será que eu dou conta? Que? Chamar minha família para orar? Ah, você não conhece minha família. Que? Meu irmão? Sem chance. Meu pai, então, se eu falar de Jesus lá, vou cadeira, lado. Gente, é você e Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não coloque empecilho, não. Deixa Ele trabalhar na sua vida. E você vai ver a mudança na sua família. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque nós cremos que a nossa família vai mover no sobrenatural.
Mas antes nós precisamos que o Senhor mova em nós, que o Senhor trabalhe no nosso coração, nos mostrando o caminho, nos conduzindo através do Teu Espírito ao centro da Tua vontade, de maneira que nós entendamos o que nós precisamos fazer, por onde nós devemos caminhar, o que nós devemos mudar, ó Deus, para que o Senhor trabalhe na nossa espiritualidade, para que o Senhor mova na nossa vida conforme a Tua vontade, para que o Senhor, ó Deus, venha realizar a Tua grande obra na nossa vida, e essa obra gere frutos na nossa casa, gere frutos na nossa família, e nós vejamos que há sim solução para a nossa casa, há sim solução para a nossa família, que o Senhor pode mover a nossa casa, o nosso lar, os casamentos, os nossos filhos, em direção à palavra do Senhor, para que eles sejam mudados, para que eles se arrependam, para que eles se convertam, e todos nós caminhemos firmes, intimamente ligados pelo Teu Espírito, ó Deus, dentro do propósito que o Senhor tem para as nossas famílias, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, gente. Glória a Deus, bênção demais, já estamos encerrando. Queria te pedir para ficar de pé. O Daniel está por aí? Daniel, se puder fazer um tecladinho para a gente aqui, para a gente já encerrar. Nós estamos encerrando aqui também essa série. Queria agradecer ao Felipe, mais uma vez, por essa palavra edificante, essa palavra abençoada para as nossas vidas, como foram todas também as palavras que foram ministradas aqui sobre o sobrenatural. Túlio falou aqui também sobre a parte financeira, eu falei na primeira vez, pastor Chiodi falou também muito bem sobre a parte do namoro. E amanhã nós vamos ter o culto aqui às 19 horas, a Luciana vai trazer a palavra aqui, então esteja presente, se você conhecer alguém, trazer algum amigo também, convite, e nós vamos estar aqui para louvar o Senhor mais uma vez. Agora, para encerrar, nós falamos aqui, e nós, como o Felipe falou, a gente não pode só dizer, né? Não pode ser um evangelho só de palavras, a gente tem que viver, a gente tem que se mover e praticar aquilo que a gente fala, né? Eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. A gente aprendeu aqui nessa noite que você é um indivíduo dentro de um grupo. Talvez você está aqui nessa noite, ou está assistindo pela internet, e você está pensando, mas quem que eu sou dentro da minha família? Talvez você está aqui e fala assim, eu sou a mais nova, eu sou o mais novo, eu não influencio em nada na minha família. Mas a Bíblia conta a história de um pequeno também, o menor da casa dele, um rapazinho chamado Davi. E Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, e Jessé foi mostrando os filhos dele, o maior, o mais bonito, o mais forte. Só que Samuel naquele momento falou assim, não são nenhum desses, você tem mais um, e ele falou, tem um pequenininho que está lá no campo, mas ele é um pequenininho, ele não importa nada. Mas Deus falou com Samuel, o homem vê a aparência, Deus não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Você pode transformar seu lar, você pode transformar sua família, você é um agente transformador na sua família. E talvez você está aqui também pensando assim, mas eu nem tenho família, eu estou longe de fazer uma família. Mas nós aprendemos aqui nesses últimos cultos no sobrenatural de Deus que nós devemos profetizar. E nessa noite eu profetizo aqui lares abençoados. Nessa noite eu profetizo casamentos estruturados. Nessa noite eu profetizo ótimos maridos, homens do lar, homens segundo o coração de Deus. Nessa noite eu profetizo esposas auxiliadoras, ótimas mães. E nessa noite eu profetizo que a partir de agora nós vamos ser ótimos filhos. Nós vamos ser os filhos que vamos abençoar nossos pais, que nós vamos abençoar nossos lares.
nós vamos honrar nossos pais, nós vamos ser diferenciados dentro da nossa casa, porque o sobrenatural de Deus está em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, Ele habita em nós e Ele age sobrenaturalmente por nós. Deus, nessa noite eu abençoo, Pai, cada pessoa que está aqui, Deus, cada família aqui representada, Senhor Jesus. Deus, nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, continua agindo sobrenaturalmente. Nós acreditamos, ó Pai, que não só, ó Pai, coisas milagrosas, não só milagres e maravilhas, ó Deus, também, o Senhor também age assim, mas como nós aprendemos aqui, ó Pai, nós acreditamos que o sobrenatural de Deus se manifesta na paz que a gente sente no coração, se manifesta, ó Pai, em obedecer nossos pais, se manifesta em ajudar nossa mãe na cozinha, se manifesta em cada detalhe, ó Deus, em sermos diferenciados, ó Pai, das outras pessoas. O Senhor, ó Pai, se manifesta dentro de nós, de dentro para fora, o Senhor manifesta em nós, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, ó Deus, continue manifestando, ó Pai, a Tua presença, o Teu Espírito Santo em nós, nas nossas casas, nos nossos lares, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, nossos familiares, nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, venha ver, venha enxergar em nós, Deus, pessoas diferenciadas, ó Deus, pessoas sobrenaturais, Deus, que nós possamos extravasar isso, ó Pai, da nossa maneira de viver, ó Pai, e isso só acontece através do Seu Espírito Santo, Deus. Por isso nós te pedimos, ó Pai, esteja conosco, ó Pai, nos ajude, ó Pai, a caminhar, ó Deus, nas disciplinas espirituais, nos ajuda, ó Pai, a orar mais, Deus, nós queremos orar mais, nos ajuda, ó Pai, a ler mais a Tua palavra, Deus, nos dê fome, nos dê sede de Ti, Deus, nós queremos estar cada vez mais perto de Ti, ó Pai, nós queremos ouvir Sua voz, Deus, todo dia, ó Pai, todo dia, conversando com a gente, falando com a gente, nos falando, ó Pai, a maneira de agir, Deus, porque nós queremos cada vez mais se parecer com o Senhor. É isso que nós queremos, Deus, nós queremos, ó Pai, estar nos Seus propósitos, caminhar junto contigo, ó Pai, lado a lado, o dia todo, ó Pai, ouvindo a Sua voz, Deus. Deus nos ajuda, ó Pai, acrescenta a nossa fé, nos ajuda, Deus, abençoando a família de cada um que está aqui, Deus, eu não sei o que acontece na família de cada um que está aqui, Deus, mas o Senhor sabe, Deus. Talvez exista uma situação, ó Pai, que a gente acha que é impossível, Deus. Mas para o Senhor não existe impossíveis, Deus. O Senhor é poderoso para fazer, ó Pai, para agir, para fazer qualquer coisa, ó Pai, para desfazer qualquer coisa, o Senhor é poderoso, ó Pai. Se existe nessa noite, ó Pai, alguma situação na família, ó Deus, de cada pessoa que está aqui, ou de quem está nos assistindo, ó Pai, uma situação difícil, ó Pai, na família, ó Deus, uma situação que para os nossos olhos, ó Pai, é impossível, ó Deus, vá agora de encontro, ó Deus, e faça o sobrenatural, Pai, porque nós pregamos aqui, ó Deus, 3 sábados, ó Pai, 4 sábados, ó Pai, que o Senhor é um Deus de sobrenatural, Deus, e nós, ó Pai, não somente pregamos, ó Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus que age no sobrenatural, Deus, e nós cremos que o Senhor é um Deus originador, ó Pai, é um Deus da família, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que nesse século, nesse mundo, ó Pai, o diabo tem atacado, ó Pai, tem tentado atacar a família de todos os modos, ó Deus, querendo destruir, ó Pai, essa instituição que foi criada pelo Senhor, mas nós, como igreja, ó Pai, nos levantamos aqui, ó Deus, e declaramos, ó Pai, que a nossa família é do Senhor Jesus, é o Senhor que protege a nossa casa, é o Senhor, ó Pai, que guarda a nossa casa, Deus, e nós declaramos aqui, ó Pai, que nossa família vai permanecer de pé, vai permanecer, ó Pai, seguindo os caminhos do Senhor, ó Deus, e não vai ser influenciado, ó Pai, por essa agenda, ó Pai, demoníaca desse mundo, ó Deus, que quer destruir a família. Guarda a nossa casa, ó Pai, coloque seus anjos, ó Pai, em volta dos nossos lares, ó Deus, de cada membro da nossa família, Deus, que cada um venha desempenhar o seu papel, segundo, ó Pai, o Senhor designou. Abençoe as nossas famílias, ó Deus, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa palavra, Deus, muito obrigado porque o Senhor age e continua agindo sobrenaturalmente. Fica conosco, ó Pai, nos leve em paz para os nossos lares. Nós te amamos, Deus, em nome de Jesus. Amém.